Aqui é um dia mais friozinho, e um feriado aí, um dia mais enxuto também, número de pessoas, né? Mas graças a Deus que você está aqui, graças a Deus que eu estou aqui, e graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui, pois Ele mesmo disse que não importa a multidão, né? Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Ele está aqui em nosso meio. Felicidade sob a ótica de Jesus. Essa é a série de mensagens do mês aí de setembro que nós estamos trabalhando, né? Entendendo um pouco do que Jesus nos ensinou, nos ministrou, nos falou sobre felicidade. E o texto base é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, onde Jesus ali reuniu com seus discípulos, e tinha uma multidão ali toda em volta. Ele deu uma grande lição, né? uma grande aula sobre felicidade. E foi interessante assim que o pastor Josimar iniciou a série de mensagens no domingo passado, e ele escolheu esse tema, felicidade sob a ótica de Jesus, e eu estava lendo justamente o livro sobre a felicidade e sobre Jesus. O título do livro, vou demonstrar ali, mas é esse aqui, O Homem Mais Feliz da História. É um livro que retrata, e hoje eu vou usar a visão dele, do psicanalista, do psiquiatra Augusto Cury, e ele retrata sobre o Sermão do Monte, sobre os ensinamentos de Jesus, mas numa ótica científica, numa ótica da mente, numa ótica da mente de Jesus, fazendo estudos sobre a mente de Jesus e fazendo relatos ali, passo a passo de tudo que Jesus estava ensinando, e ficando surpreso da vanguarda. De 2000 anos atrás, Jesus já tratava de coisas que eles estão aprendendo hoje, sobre emoções, sobre a mente, sobre ensino. E eu não creio em coincidências, né? Eu creio que Deus colocou justamente para iniciar esse livro bem nesse tempo, e surgiria essa oportunidade hoje de estar ministrando, e eu creio que é que Deus quer falar a mim, quer falar a você. Mas fala sobre felicidade, como foi dito já na semana passada, eu acho que é algo que a gente vai redundar um pouco aí, vai sempre falar. Felicidade é um tema assim que, se eu perguntar aqui para cada um, nós vamos ter inúmeras opiniões, inúmeras definições do que é felicidade, né? Porque cada um tem para ti, assim, tem para si mesmo o que é ser feliz. Eu sou feliz por isso, eu sou feliz por aquilo, e cada um tem uma ótica, definição da felicidade, da formação de vida, da formação que a gente vê, da formatação que esse mundo nos traz, né? E aqui hoje nós vamos esmiuçar um pouco dentro da palavra qual que é a ótica de Jesus. Antes de entrar na mensagem, trazer uma reflexão aqui para nós. Vamos fazer um questionáriozinho, ninguém precisa me responder, responda aí para você. Só vai contando quantos sims você tem para você. Não precisa me falar, é algo pessoal. Você se sente cansado com frequência? Sim, constantemente, sem fazer nada, você se sente cansado? Você fica irritado com frequência? Sim ou não? Você fica tenso e nervoso quando é contrariado? Você se sente ansioso e sofre por antecipação quando prevê dificuldades futuras? Você percebe que tem dificuldade de se concentrar? Você toma algum medicamento para dormir? Você precisa de tomar algum medicamento para dormir? Você costuma cobrar demais de si mesmo? Se exigir muito? Sente dores no corpo, dor de cabeça, gripes ou resfriados frequentes? Você se sente depressivo?
quando você não se sente bem, prefere não dar atenção aos sintomas e deixa para tomar providências quando a situação se agrava? Marcou sims aí seus? Acho que são 10 ou 10. São 10 pontos ali. Se você respondeu para pelo menos 5, é muito possível que você tenha isso daí, a síndrome do pensamento acelerado. E esse é um dos grandes, uma das recentes descobertas da psicanálise, da psiquiatria, que é um dos grandes ladrões da nossa felicidade, ladrões da nossa emoção, do controle da nossa emoção. E o que Jesus está ensinando no Sermão do Monte é justamente sobre o controle da emoção. A síndrome, só para dizer aí, a síndrome do pensamento acelerado é produzida por uma hiperconstrução de pensamentos numa velocidade tão alta que estressa e desgasta o cérebro. É o resultado do excesso de atividades e de estímulos sociais que somos submetidos diariamente. E impede o desenvolvimento das funções da inteligência, como refletir antes de reagir, expor e não impor ideias, exercer a resiliência e colocar-se no lugar do outro, no lugar do próximo. Esse é um dos grandes vilões descobertos pela psiquiatria, psicanálise nos últimos anos. E um exemplo disso aqui é que hoje, quando a gente para ler um jornal, seja a Gazeta do Povo, a Gazeta do Povo não tem mais jornal, é só na internet, uma Folha de São Paulo, New York Times, qualquer jornal que a gente lê, ele tem mais informações do que os reis da Idade Média tinham a vida toda, por exemplo. Ele tem mais informações do que Albert Einstein teve durante a vida toda, possivelmente. Hoje, no jornal, a gente tem mais informações, e essa quantidade de informações que a gente é submetido, ela traz esses transtornos. Se a gente não souber controlar a nossa emoção, não souber controlar a nossa mente, a gente se perde. Aí que vem as frustrações, vem todos aqueles sintomas da psique. Então vamos falar do Sermão do Monte lá. Mateus 5, a gente vai ler alguns textos aqui, mas quem quiser deixar aberto no Mateus 5 aí, é a base de tudo, é a base que nós vamos ministrar aqui. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então aqui o contexto é o seguinte, é mais ou menos como a gente está aqui hoje, né? Vendo as multidões, Jesus chegou, viu aquela multidão, aquelas pessoas, então eles estavam buscando ali milagres, querendo conhecer mais de Jesus, conhecendo aquilo. Ele se assentou no monte, os discípulos aproximaram dele e ele começou a ensinar. Aqui diz que os discípulos, né? Mas a multidão toda aprendeu. Creio eu, dentro da minha viagem aí, da leitura da Bíblia, conhecendo que Jesus é Deus. Ele sabe todas as coisas. Que ele olhou para aquela multidão e ele começou a ver os pensamentos. Ele começou a entender a tristeza. Ele começou a entender tudo que se passava na mente de cada um ali. E o seu coração, talvez entristecido, talvez tomado de total compaixão daquelas pessoas, de tristeza daquela humanidade, ele começou a ensinar, ele começou a ministrar, ele começou a falar a vida delas. Olha, não precisava que vocês tenham esses pensamentos, a vida é tão simples. Então ele começou, a gente vê, a ensiná-los. Então, se a palavra diz que ele ensinou, isso serve para nós também como um ensino. O Augusto Cury, dentro da psicanálise, ele diz que esse ensiná-los, ele descreveu um tratado de prevenção de traumas humanos, dentro do Sermão do Monte. Eu achei fantástico a leitura desse livro. Eu vi um Jesus assim que eu nunca vi pregado nas igrejas, nunca vi pregado em lugar nenhum. Um Jesus que ele se preocupa com a nossa mente por completo. Ele não se preocupa somente em trazer a cura, trazer o tratamento, mas ele se preocupa em ensinar a prevenção para que a gente tome aquela vacina. A capa do livro está aí novamente. Uma definição, aliás, através do estudo, através do Sermão do Monte e de toda a biografia de Jesus que está nos Evangelhos, ele chegou à conclusão de que
Para Jesus, o ser humano não nasce feliz, mas ele treina a sua emoção para ser feliz. Jesus, tendo toda a descrição dos evangelhos, tudo aquilo que ele traz, todo o contato, toda a relação interpessoal que ele tinha, o que ele passava para as pessoas é isso. Ele via uma pessoa que cresceu machucada pela vida, machucada pelos seus contextos, mas ele ensinava e treinava essas pessoas. Se a gente for ver a vida dos discípulos, né, que estavam ali próximos, a gente vai ver que muitos deles teve a sua vida totalmente transformada, todos os seus pensamentos, toda a mente, tudo aquilo perturbado e transformado, porque ele treinava a emoção para ser feliz, ele ensinava a treinar a emoção para ser feliz. Então o Sermão do Monte é um tratado de gestão da emoção. E para ele, felicidade, definição de felicidade: ser feliz não é ter uma vida perfeita, não é ser feliz, alegre, estar sorrindo o tempo todo, mas é usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer e usar os obstáculos para abrir janelas da inteligência. Ou seja, mediante as suas dificuldades, qual vai ser a sua resposta mediante as dificuldades? Isso vai trazer felicidade ou infelicidade. Então, é saber gerir a tua emoção, gerir a tua mente, gerir os teus pensamentos para que você possa realmente, como diz aquele provérbio chinês, né? Se tem uma pedra no caminho, use para fazer uma escada para a tua vida. Tem gente que vai ficar impedido e não vai querer tirar aquela pedra. Ou vão utilizar e vai fazer uma escada para subir na vida. Então Jesus está ensinando no Sermão do Monte como a gente pode transformar o caos, transformar as situações adversas das nossas vidas em degraus para que a gente possa avançar na felicidade, para que a gente possa avançar na nossa mente. Primeiro código da felicidade, descrito aí no Sermão do Monte. O próximo versículo, lá, Mateus 5:3, que Jesus diz: felizes ou bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando a gente lê o texto assim, na nossa língua portuguesa, pobre em espírito, a gente já pensa em pobreza, algo do tipo, assim, a palavra não seria humildade, seria pessoa humilhada, né? Oi? Não, pode participar. Veja a Torá, uma pessoa. Mas não é bem isso quando a gente vai entender o contexto, aquilo que Jesus está ensinando. Pobres em espírito seriam aquelas pessoas que reconhecem que são nada, que precisam do próximo, que precisam de um Deus acima, que sempre precisa de um auxílio, de alguém que esteja somando com ele, somando a ele, que ele sozinho não consegue mudar nada, não consegue fazer nada, não consegue nem viver. Dentro do estudo aqui, ele diz que pobres de espírito são aqueles que esvaziam o seu ego, que tira todo o eu, tira toda a centralidade da sua vontade, tira tudo aquilo que o mundo coloca como vontade, se esvazia de tudo isso e vive em prol do próximo, em prol de uma vida sem o ego. Nós vamos explicar melhor aqui. Então ele traduziu, né? Felizes os que esvaziam o seu ego, pois deles é o reino da sabedoria. Então esvaziar o ego é esvaziar-se de si mesmo, desinflar o seu ego, desocupar a sua mente de preconceitos, destruir o intelecto de falsas crenças, das verdades absolutas, da arrogância e da autossuficiência. O que quer dizer isso? A gente cresce, nasce e começa o crescimento. Aí vem escola, vem pai, vem mãe, vem parentes, vem amigos, vem tudo e vão colocando coisas na nossa mente, colocando crenças. Por exemplo, eu quando eu cresci, tirando aqui a parte de falsas crenças, quando eu cresci eu me lembro, a minha mãe, ensinada por alguém, por exemplo,
foi repassando aquilo, falava que manga verde com leite faz mal. E é gostoso manga verde com leite, né? E eu tinha essa crença, pô, eu não tinha coragem de ir lá, pegar uma manga verde, bater com leite, ou tomar o leite depois, não, vai fazer mal, vai fazer aquilo. Falsas crenças. Isso faz um limitante. Depois que eu descobri que o suco não, a vitamina, aqui falam, não é suco de leite ou de água. Para mim, com leite é vitamina. A vitamina de manga é uma delícia. Com leite não faz mal nenhum. Aí você vai entender todos os preceitos, tudo como surgiu. Você vai liberando, você vai se liberando, você vai tendo novas descobertas. Eu estou dando um exemplo simples, manga com leite. Mas quantos exemplos tem na nossa vida assim, daquele pai, daquela mãe que chega assim, você não vai ser nada, e a pessoa, realmente eu não vou ser nada. Fica com aquela crença limitante, aquela crença na sua mente que nunca vai conseguir chegar a evoluir e ser algo na vida. Ou que as pessoas ficam apontando o dedo e falando certas coisas, assim, você não sabe nem ler, você não sabe nem isso, você não sabe nem português, como que você vai conseguir ser alguém? Aí as pessoas vão colocando essa crença, vai fechando a mente e vai se tornando infeliz. Então Jesus está ensinando a esvaziar o ego, se despir de tudo isso, deixar tudo isso para lá. Desocupar a mente de preconceitos, ontem mesmo, o Prince não está aqui, então eu posso falar, né? Eu tenho trabalhado aí como motorista de aplicativos. O Prince é defensor dos taxistas, né? Então, eu tenho trabalhado aí de motorista de aplicativo, então você pega pessoas de diferentes tipos, né? Ontem eu estava com um casal de jovens, assim, eles são DJ, né, de trabalho. Eles pediram para eu parar assim no posto para comprar um cigarro lá, ele desceu, comprou o cigarro dele e voltou revoltado. Ele falou, nossa, como pode, né, as pessoas trabalham com atendimento, atender tão mal assim. Ele estava atendendo tão educado comigo, ele já ficou olhando diferente, olhando assim. Realmente, ele tem um porte diferente. Mas talvez aquela pessoa, dentro dos seus preconceitos, olhou aquilo e falou, alguma coisa ele veio fazer de ruim, assim, já formou aquilo, né? E atende a pessoa mal, ele só queria comprar o cigarro dele ali. Aí a gente foi até conversando sobre isso. Falei, pois é, tem pessoas que ainda trabalham com atendimento, foi falando com eles, né? Mas que a gente tem que se despir desses preconceitos assim e agir de forma diferente, tratar diferente as pessoas. Saber que é uma pessoa que está ali na minha frente, não uma formatação da imagem que a pessoa está passando, porque a formatação daquela imagem ela vem de um mundo, de um contexto todo que a gente vive. Até daí ele comentou, eu falava bom dia para as pessoas, e por causa de muitas grosserias que eu recebi, eu parei de falar bom dia. Eu falei, não, mas você tem que entender, eu já aproveitei então a lição, mas você tem que entender que as pessoas também, você não sabe o dia dela, se ela está num dia bom, num dia ruim. Então se ela te tratou mal, né, diz que o ferido, só fere quem é ferido. A pessoa acordou mal, naquele dia ela vai acabar ferindo outras pessoas, e por causa disso ele se colocou também no preconceito e não vou falar mais bom dia para ninguém. Então a gente começa a criar coisas, criar mecanismos, né? Por exemplo, o curitibano não fala com estranhos, isso é um preconceito, né? E a pessoa já chega aqui em Curitiba, não vou falar porque eles não falam comigo mesmo. Aí eu também peguei um passageiro lá da Jordânia. E conversando com ele, a diferença da Jordânia para cá e tal, né? Eu falei assim, e lá vocês conversam mais uns com os outros, porque aqui dizem que não. Ele falou, não, mas comigo todo mundo aqui é legal, todo mundo conversa, todo mundo fala. Quer dizer, talvez a dinâmica dele seja diferente de as pessoas a falar. Então ele se despiu desse preconceito de que existe aqui sobre o curitibano, que ele não fala com estranhos, ele tem uma relação muito legal. Então isso a gente vai esvaziando o ego, a gente vai tirando tudo isso da nossa mente, tirando tudo aquilo que alguém ensinou e vai criando, ele vai dando oportunidades de um crescimento, oportunidades de uma felicidade, oportunidades
de nos tornarmos pessoas melhores. E Jesus ensina a gente, então, esvaziar o ego, porque a gente vai conquistar. Aqui o exemplo ele deu o reino de Deus, mas a gente pode traduzir esse reino de Deus como felicidade, porque o reino de Deus tem o reino vindouro, que a gente está ansiando por ele, ansiando de uma boa forma, mas também tem o reino de Deus aqui. Eu sempre, quando eu ministro aula sobre igreja, eu digo que igreja é o plano de Deus para que a gente já viva aqui na terra aquilo que é para a gente viver no céu. Então, para mim, o reino de Deus ele já é presente aqui. Então, para a gente conquistar esse reino de Deus, o primeiro passo é desinflar o ego. Perder nossos orgulhos. Quais são características de que nós temos o ego inflado? Algumas características são sentimentos de vingança, crise de ciúmes, os homicídios, todo tipo de violência contra outro, atrocidades contra crianças, bullying nas escolas, graus de timidez, tudo isso são egos inflados, graus agressivos de timidez, né? Então são características de egos inflados. Então, se você se vê presente em alguns desses casos ou alguma dos frutos aqui dessas raízes, sabe que você tem algo no seu ego que você precisa desinflar. Eu, quando fazendo a leitura ali, entendendo um pouco mais disso, eu falei, gente, como eu estou. Só na síndrome lá é uns 8 eu respondi sim. Quando desinflamos o nosso ego, entendemos que somos humanos e apenas humanos. O que essa frase ela quer dizer? Quando eu desinflo o meu ego, a pessoa que estiver à minha frente, eu não estou vendo um rótulo, não estou vendo uma imagem, eu estou vendo uma pessoa como eu, cheia de falhas, cheia de dificuldades, cheia de... como eu. Então, desinflar o ego faz com que a gente veja as situações, veja o contexto ao nosso lado, as pessoas ao nosso redor de uma maneira diferente. Aqui um alerta que ministrando me veio. A gente está no mês aí do Setembro Amarelo, né? Um alerta do que essa doença da mente pode nos trazer, e a gente deve estar alerta. Deve estar alerta. Quem pensa em suicídio está inflado de autocobrança e autopunição, ou seja, ela está com o ego inflado. Então, cabe a nós que aprendemos, ou se aprendemos, desinflar o nosso ego, ajudar pessoas que estão ao nosso redor, que talvez estejam com esse ego inflado. Isso daqui, quem fala isso é uma psiquiatra no livro também. De autocobrança e autopunição, uma pessoa que se autocobra, se exige ao máximo ou se autopune. Uma pessoa que está com todos aqueles sintomas, assim, talvez com crenças limitantes, com arrogância, com orgulho assim, muito grande, está se punindo e às vezes olha, a melhor solução é o suicídio. Então a gente deve contribuir, a gente deve colaborar, e Jesus ensina isso também. Talvez naquela multidão ele tinha visto muitas pessoas com pensamento de suicídio, com pensamento de... Vampiros emocionais são aqueles que vão sugando a nossa alegria, vão sugando a nossa mente, vão sugando as nossas emoções e fazendo com que a gente perca o controle, com que a gente perca o controle da nossa mente e caia na infelicidade. Então, ciúme, inveja, pessimismo, autopunição, dificuldades de perdoar e de se auto-perdoar, são alguns dos vampiros emocionais. Algumas das coisas que a gente deve evitar, que a gente deve pensar assim, poxa, isso está entrando na minha vida, será que isso vai me fazer bem?
será que isso vale a pena eu comprar? Porque muitas vezes a gente compra coisas de outro, ou a gente compra coisas para nos fazer mal. Então a gente está inflando mais o nosso ego, inflando a nossa vontade e nos tornando suicidas, né, mentais. Suicidas mentais, matando a nossa própria mente e deixando de usufruir, de pegar o melhor dessa vida, tudo que tem de melhor para essa vida, está nos fechando. Quem não souber mapear os seus vampiros emocionais, não esvazia o seu ego e é sangrado a vida toda. É uma luta constante, diária. Tá, mas tudo bem, Paulo. Já entendi aí que tem os vampiros, já mapeei alguns meus aqui, eu sei que tem mais. Mas e a prevenção disso, né? O que a palavra diz? Como que eu posso tratar isso? Eu vou falar muito aqui hoje, em cada um desses códigos. Hoje eu vou falar de 3, são 7 ao todo. Quem sabe numa outra oportunidade, se quiser a gente pode continuar, mas todo o contexto aqui, é lógico que existe tratamento, tem psicólogos, psiquiatras que podem ajudar, que são profissionais nisso, são treinados nisso, estudados para isso, né? A gente tem irmãos, amigos, pessoas que a gente pode estar conversando, se abrindo, falando. A gente tem pastores aqui na igreja que pode estar nos auxiliando, estar conversando. Então, estar buscando nisso, e buscando sempre fazer auto-reflexões, autoexame, perguntando para Jesus, perguntando a Deus o que eu posso mudar, como posso me transformar, e buscando a palavra de Deus mesmo. Por exemplo, Filipenses 2, capítulo 2, falando sobre eu creio que Paulo, estudando lá a vida de Jesus, ele escreveu, né, que por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ou seja, não fique no seu ego, inflando o seu ego. Compartilha isso, multiplica isso, né? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, semelhante, devemos buscar ser semelhante a Jesus, que Ele mesmo ensinou e Ele mesmo vivenciou isso, esvaziar o seu ego, esvaziar a sua pessoa. Ele se abriu, Ele falou, a gente viu muitos contextos ali, muitos textos, onde Jesus em sua oração, Ele se entregava dentro da sua limitação, da sua humanidade, quando Ele diz: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando Jesus chora, lá no sepultamento de Lázaro, sobre o nome de Lázaro, no sepultamento de Lázaro, ele chora por causa, uns dizem que por causa do amigo, eu creio que é por causa do contexto que estava ali, de pessoas que estavam achando que tudo estava perdido, ele olhando: poxa, mas não é o fim, a morte não é o fim, chorando por causa do contexto humano. Ele se esvazia, ele sente. Nós devemos fazer o mesmo, nos esvaziar uns para os outros, contar as nossas mazelas, contar as nossas dificuldades uns para os outros e nos ajudar. Por isso que eu digo, com esses ensinamentos que eu digo que igreja é o plano original. Eu sei que ela se perdeu muito ao longo da sua história. É que a gente viva já aqui na terra aquilo que Deus tem planejado para nós no céu. É que
que a gente esteja nessa ajuda mútua, que a gente esteja conversando, compartilhando, auxiliando. Então vamos lá, segundo código da felicidade. Mateus 5, lá de novo, agora o verso 4. Felizes os que choram, pois serão consolados. Eu, quando leio esse texto, para mim, me traz um pouquinho de tristeza, lendo assim, só solto esse texto, porque fala felizes os que choram. E eu comento com as pessoas ao meu redor lá, que desde o dia 23 de agosto de 2006 que eu não choro. O último choro foi no enterro do meu pai. Nem foi pelo meu pai, foi pelo meu irmão que era novinho lá, assim. Que eu me lembro assim, de ter chorado mesmo. Foi lá. Tive inúmeras vezes vontade de chorar, momentos de tristeza. Aí quando eu leio isso aqui, poxa, felizes os que choram, pois serão consolados. Eu nunca vou ser consolado. Lendo engano, né? Uma crença limitante, uma crença, uma falsa crença que eu tenho de que aqui ele está falando do choro de pessoas que estão tristezas. Felizes os que choram, ele está dizendo aqui, são felizes aqueles que criam empatia, aqueles que simpatizam com o próximo, com o choro, com a tristeza do próximo. O Marte, vou falar dele que talvez seja o que eu menos conheço aqui, que é o mais novo no nosso meio, assim. Doutor, um dia eu chego aqui, eu estou com o meu braço quebrado, fratura exposta aqui, engessado, morrendo de dor. Chega o Marte bancando. Cara, o que foi? Não, estou com uma unha encravada. A minha reação natural é falar, poxa, eu estou com o braço aqui quebrado, fratura exposta, o cara vem me reclamar de unha encravada. Estou dando um exemplo aqui. Quando eu uso esse código de felicidade, feliz o que chora, que se compadece, cria empatia, eu vou tentar sentir a dor dele, não interessa a minha, naquele momento. Eu vou tentar sentir a dor dele. Poxa, isso dói mesmo. Vem cá, vai aqui no ombro, ajuda a dar alguma coisa do tipo assim. Estou dando um exemplo também pequeno, um exemplo meio esdrúxulo, mas para a gente entender. Então, criar empatia, aqui que ele está falando, chorar com o outro, referir os simpáticos que serão confortados, é eu tomar o lugar do outro, só que o primeiro passo, lembra que a gente falou, é esvaziar o ego. Quando eu esvazio o meu ego, quando eu esvazio o meu eu, quando eu esvazio tudo aquilo que tem dentro de mim, e eu me compadeço, eu tomo empatia com o meu próximo, aí eu tirei todos os rótulos, tudo aquilo que eu tinha, de pensamentos, e tomo o lugar realmente da pessoa. Ou seja, eu não vou tratar mais da unha encravada ou do problema de cada um conforme eu trataria o meu, mas eu vou tentar me compadecer do que a pessoa está sentindo realmente, tomar o lugar dela. Criar empatia é se importar com o próximo a partir da ótica dele, né, do outro, e não da sua. Ou seja, só é possível a gente criar essa empatia que ele está falando aqui, chorar, né, tomar o lugar do próximo, você já conseguir realizar o primeiro código, você já desenvolveu o ego. Porque assim, há uma crença limitante que a gente tem, uma falsa crença, dentro do contexto aqui que a gente está falando de emoções. As mulheres casadas vão concordar agora, né? Homem, qualquer dorzinha ele já está se quebrando, se matando, não é? Aí tem até mulher, que acha assim, poxa, isso é drama, alguma coisa do tipo, né? Isso é não simpatizar, porque o grau de dor é diferente para todo tipo de pessoa. Tem pessoas que são mais sensíveis a dor do que as outras, tem pessoas que têm sensibilidade de nem sentir dor, seja por algum problema, ou seja pela constante da vida, né? Então, como que eu vou definir se aquela dor daquela pessoa é realmente assim, ela está com dor ou tá aquela coisa, ou se é alguma coisa, se é algum drama, se eu vou empatizar com ela? Eu não sei qual que é a sensibilidade à dor daquela pessoa. Então, ser empático é eu sentir a dor da pessoa pelo grau da pessoa e não por aquilo que eu tenho do que é dor. Porque senão pode acontecer duas coisas. Ou se eu sou uma pessoa sensível à dor, eu vou achar que a dor da outra está muito pior do que é.
e já vou fazer todo o escarcel, ou eu vou ignorar simplesmente, porque essa dorzinha para mim, aí eu já passei por cálculo renal, né, que é uma das piores dores do jeito, eu nunca senti. Então isso é fichinha, a pessoa tá chorando à toa, assim, né? Aí eu não crio empatia. Então, ao sermos empáticos, nós importamos com o outro e isso nos move a um relacionamento. Nós saímos de solidão, porque nós temos empatia com os outros, porque isso me move a relacionar, me move a ouvir, me move a me envolver com outra pessoa, e a solidão é tóxica. É um dos piores maus que a gente tem para a nossa mente, para a nossa felicidade. Então Jesus aqui está ensinando que nós chorarmos uns com os outros, nós nos empatizarmos uns com os outros, nós nos relacionarmos uns com os outros, nós estamos criando uma vacina contra essa toxina chamada solidão. E nós estamos impedindo de entrar numa infelicidade. Aqui é um exemplinho que eu fiz, um exemplozinho. Do que é empatia? Esqueci de fazer isso antes. Aqui a pessoa A, a pessoa B, pode ser um pai, um filho, pode ser um marido e esposa, pode ser um amigo com outro amigo, amiga com amiga, amigos assim, pessoa do nosso convívio. Uma pessoa sabe tudo da outra. E tem todos os pensamentos, tudo sabe assim que se passa na mente, sabe aquela coisa assim que a gente vai criando quando convive com alguém muito tempo? Sabe tudo. Só que não sabe explicar, não sabe descrever o que o outro está sentindo, porque isso é algo do outro. Consegue descrever algo de acordo com a sua mente. Aí a empatia é realmente tomar o lugar do outro, ir na mente do outro, entender o que o outro está passando pela ótica dele, qual que é a prisão que ele está vivendo, o que ele está passando por aquilo, assim, qual o sentimento realmente daquela pessoa, e não sobre a minha ótica, mas a ótica dele. Mateus 22, lá, mais um texto aí. Ao virem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, mestre na lei, lá, pôs Jesus à prova, foi tentar fazer uma pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Exemplo seu ego. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Em outras palavras, crie empatia. Crie empatia. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame-o como você gostaria de ser amado, como você gostaria de ser tratado. Tome o lugar dele. E Jesus ensinando mais uma vez sobre criar empatia. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, mais uma vez, ame o seu próximo, crie empatia. Ame o seu próximo como a si mesmo, crie empatia. Esse é mais um código da felicidade que Jesus está ensinando ali no Sermão do Monte. Para nós sermos felizes, nos relacionemos uns com os outros, tomemos o lugar dos outros, sintamos a dor uns dos outros. Terceiro código, Mateus 5,5, continuando lá o texto, né? Felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Falando ali de humildes. Difícil entender, né, que terra é essa também, né? Receberão a terra por herança. Mas a gente que fala tanto que quer ir para o céu, não quero ficar aqui na terra. Humildes aqui ele está falando de pacientes, de mansos, de que sabem esperar em Deus. Trazendo aquele texto, né? Que esperam no Senhor. Traduzindo ali, dentro da psiquiatria, que felizes os pacientes, pois herdarão a terra da emoção.
Então, felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. É que com a nossa humildade, com a nossa paciência, com a nossa mansidão, com a nossa espera, a gente vai conquistar o melhor do que a gente tem para desfrutar. A gente vai já receber aqui tudo que está preparado. É como se você chegasse em casa, morrendo de fome, tem lá um ovo frito, alguma coisa, você já vai comer aquilo. Matei minha fome. Aí depois que foi terminado o almoço mesmo, tinha aquele banquete enorme, você perdeu porque você se apressou em comer. É mais ou menos isso, um exemplozinho também pequeno. A gente tem um mundo à nossa frente de oportunidades, um mundo de felicidade, um mundo de coisas, mas a gente se apressa, a gente já quer um canudo antes de fazer na universidade, aí a gente vai e perde muita chance, a gente perde toda a oportunidade. Então, humildade ali, paciência, é reconhecer que é preciso esperar para que as coisas aconteçam e se construam, né? Ser humilde é ser paciente, então é esperar cada passo, dar cada passo, um passo de cada vez, para que tudo aquilo que vai sendo construído, vai sendo realizado, e tudo aquilo que a gente merece vai se chegando. Um grande vilão aí dessa humildade é uma pessoa ansiosa por ser feliz, ansiosa por felicidade, ela tem a sua felicidade flutuante. Quando a gente começa a atropelar as coisas, a gente deixa a ansiedade num grau extremo. Também depois eu vou falar do grau extremo lá embaixo, também do grau baixo extremo. A gente acaba atropelando as coisas e perdendo. Por exemplo, ao invés de sermos constantes na felicidade, na nossa caminhada durante todo o dia, uma pessoa super ansiosa, ela é mais ou menos assim. Qualquer semelhança não é mera coincidência. De manhã, ela está sorrindo. À tarde, já está bravo com o mundo, nervoso e tudo mais, assim. E à noite, está chorando, não aguenta nem a si mesmo, não quer mais saber de nada, não quer um monte de coisa. É uma pessoa que tem a sua emoção flutuante. E Jesus está ensinando que se a gente for paciente, a nossa felicidade ela vai se tornar constante, a gente vai ter realizações constantes, a gente vai ter receber o melhor dessa terra aqui, tudo aquilo que a gente tem preparado. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu e ouviu. Quantas vezes a gente está orando aí, sei lá, por conversão na família, orando por uma cura, por doença, orando por uma realização, aí a gente vai lá dentro da nossa ansiedade, a gente atropela as coisas, tenta cortar caminho. E deixa tudo a perder. Mateus 6, lá Jesus também, dentro do Sermão do Monte, ele diz, portanto, a partir do 25, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer, ao beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Você preocupe em algumas versões e não andem ansiosos, né? Andar ansioso ali do texto, ou andar preocupado, é viver ansioso, é viver todo o tempo em ansiedade, é chafurdar na lama da agitação mental, é se embriagar com as preocupações, é viver sob o controle das chamas da irritabilidade. Essa ansiedade é doentia, controladora e asfixiante. Ela vai nos minando, vai tirando toda a nossa felicidade.
Também aí é o caso que eu falei, a gente deve evitar entrar em qualquer um dos polos da ansiedade. O viver ansioso e o ser conformado, os dois são inimigos também. O viver ansioso é aquele que atropela todas as coisas, o viver conformado é aquele que não realiza nada. Também, a gente cria, não, vai acontecer, e o pessoal não faz nada, fica sentado, esperando tudo acontecer. Mas a humildade, ela é o equilíbrio. O paciente é o equilíbrio de ter tudo isso. Né? Aqui mais do mesmo, né? Viver ansioso é sofrer por antecipação. Viver ansioso é não contemplar a beleza do presente. E pensar no futuro, é não pensar no futuro e se preparar no presente. Né? A gente pensa só no futuro, uma dificuldade. Esquece de se preparar no presente. Tem uma frase que uma vez eu ouvi do Oscar Schmidt, jogador de basquete, né? Chamam de mão santa, e ele fala, não, é mão treinada. E ele tem uma frase que agora ele é palestrante, aí ele fala que o impossível ele só vai acontecer ou deixar de ser impossível na sua vida se quando ele chegar, você estiver preparado para ele. Ou seja, aquela realização que parece impossível lá na tua vida, você pensa assim, poxa, que tão difícil acontecer. Mas se você preparar desde já, para que quando vier aquela oportunidade acontecer, ela deixa de ser impossível. Então, é não se ansiar e já perder. Não, é impossível, deixar quieto, perdi, pronto. E Jesus me ensina, né? Portanto, eu lhes digo, não andem ansiosos com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves nos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês andam ansiosos por roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não andem ansiosos, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os incrédulos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Semana passada. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas as suas necessidades serão acrescentadas. Portanto, não andem ansiosos com o amanhã, pois o amanhã se anseia consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Se dispa da ansiedade. Seja paciente, que o melhor está por vir, o melhor vai acontecer. Tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você vai acontecer. Amém? Amém. Eu lembro de um pastor lá em Londrina, ele dizia assim, a palavra serviu para a igreja? Então Jesus, ele nos ensina, ele está preocupado. Só comentando aqui, o quarto código, são os textos a seguir, né? O que tem fome, sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que tem compaixão, pois obterão misericórdia. Felizes os puros de coração, pois verão a Deus. E felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Agora, terminando, finalizando, eu quero dizer assim, o principal código da felicidade que a gente pode viver aqui é essa relação que a gente tem aqui, que é para a gente ter como igreja. Eu falei que eu ia redundar muito nisso. Igreja é para ser, para a gente experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós no céu, já aqui na terra. Então vamos procurar ter essa compaixão uns com os outros, esse amor, essa empatia. Vamos nos relacionar de verdade, vamos ter esse amor,
toda essa conexão que a gente fala aqui da nossa igreja, dos pilares da igreja, uns com os outros, realmente nos preocupando uns com os outros, nos solidarizando, para que a gente venha criar essas defesas, tudo isso que Jesus tem ensinado no Sermão do Monte, e nos tornarmos felizes. E eu quero deixar esse texto aqui, que Paulo também, estudando na vida de Jesus, lá em Filipenses 4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, sejam felizes. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com toda ação de graça apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Mais uma vez aí falando sobre gestão da emoção. Finalmente, esse daqui é a bula que a gente deve ter para a gente proteger as nossas emoções, proteger a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Gastem tempo com seus pensamentos nisso. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, é outro ponto. Ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Quer transformar sua mente em felicidade, se despir? Pense só nessas coisas aqui. O que passar disso, apaga, deleta, não vale a pena. O que passar disso não gasta tempo, não gasta. Pensa assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, aí sim gasta seu tempo pensando. Que aí a gente vai transformar, a gente vai criar fortalezas. Amém? Feche seus olhos. Só vou fazer oração aqui. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado porque o teu sacrifício, ser dado o teu filho ali na cruz, não foi só pensando na nossa salvação, mas foi pensando na nossa vida aqui nesta terra. Muito obrigado pelos teus ensinamentos, muito obrigado pela tua palavra que ministra o meu coração, ministra a minha mente, me traz mudanças de crer em dias melhores, simplesmente transformando a minha mente e colocando ela em Cristo, transformando a minha mente, trabalhando conforme tudo aquilo que Cristo tem trabalhado, Jesus tem nos ensinado e tem colocado como panorama, como guia, como meio de transformação da minha mente, tornando feliz. Muito obrigado, porque Jesus é a ótica da felicidade. Jesus é a felicidade. Jesus é o caminho da felicidade e seus ensinamentos são reais. Algo que a ciência está descobrindo agora, mas ele já descrevia, ele já falava 2000 anos atrás. E muito obrigado, porque o Senhor se importa com a gente e nos deixou esse ensinamento. Pai, perdoa-nos porque tantos anos aí de vida e nós nunca olhamos Jesus com essa ótica, nunca olhamos esse ensinamento com essa ótica. Nós não olhamos só com viés religioso, nós olhamos só com a nossa mente limitada ali pela religião que nós seguimos, Pai. Mas ajuda-nos a vencermos todas essas batalhas emocionais. Ajuda-nos a gerir as nossas emoções e ajuda-nos a nós sermos felizes todos os dias, constantemente, Pai. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.